Vamos lá, pessoal! Estamos de volta. Vamos voltar aqui para o nosso encontro de hoje. Galerinha, sou o professor Caio, estou aqui com vocês diretamente dos estúdios do canal Educação para a gente começar mais uma aula de física, né? O nosso segundo encontro de hoje. E a gente vai voltar a falar de lei de Lenz e lei de Faraday. Galerinha, ficamos na quinta questão, finalizamos ela, não é isso? E vamos agora para a sexta questãozinha. Olha aí, essa questãozinha ela já vai retratar um pouco sobre a lei de Lenz. As 5 primeiras questões eu tentei trabalhar a lei de Faraday com vocês. Essa sexta ela já vai estar falando da lei de Lenz. Ela diz assim: um ímã preso a um carrinho desloca-se com velocidade constante ao longo de um trilho horizontal. Envolvendo o trilho há uma espira metálica, como mostra a figura adiante. Pode-se afirmar que na espira há corrente elétrica. Olha só, quando eu já faço a análise da corrente elétrica, eu vou analisar a lei de Lenz, tá? Então você já coloca aqui, professor, falou em corrente elétrica, é Lenz, né? Isso. Falou em DDP, falou em Fehn, é Faraday, né? Isso. Galerinha, se você perceber, o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo a aproximação do carrinho e, consequentemente, do ímã, perfeito? E, além disso, eu, devido a essa aproximação, estou variando o meu fluxo de campo magnético. Ou seja, mais linhas estão entrando nesse material, que é a espira. Aí ele quer saber como se comporta a corrente elétrica dentro dessa espira. Ela será sempre nula? Não. Ela só é nula quando eu não tenho variação de fluxo magnético. Ou seja, quando eu tenho o ímã em repouso. Então, não é a letra A. Letra B. Existe somente quando o ímã se aproxima da espira? Não. Ela vai existir quando o ímã se aproxima, mas também quando ele se afasta. O que vai mudar durante esse afastamento, ou essa aproximação, é para qual sentido a corrente se desloca, ou horário ou anti-horário. Então a letra B está fora. Existe somente quando o ímã já está dentro da espira? Não. No momento que o ímã se aproxima ou se afasta, já começa a produzir uma corrente elétrica. Letra D. Existe somente quando o ímã se afasta? Não. Eu acabei de falar que durante a aproximação também existe. Então ficamos aqui com a letra E. Quando o ímã se aproxima ou quando ele se afasta, há produção de corrente elétrica. Canavieira já disse né? O é letra E, não é letra UE não, tá? Então, gabaritem aí letra E de escola. Muito bem. Professor, já que o senhor analisou que existe corrente elétrica, eu quero saber de vocês. Agora é com vocês. Qual seria o sentido dessa corrente elétrica? O que vocês acham? Seria horário ou anti-horário? Eita, professor, como é que a gente faz essa análise? Você vai primeiro analisar os campos magnéticos do ímã e da espira. E depois que você encontrar qual o sentido do campo magnético da espira, se é de entrada ou de saída, você vai
usar a regrinha da mão direita para identificar o sentido da corrente elétrica. Aqui a gente já começou a revisar um pouquinho, né? Então, os passos são, olha só, vou anotar aqui a receita do bolo. Você vai analisar o campo magnético do ímã. Depois, o campo magnético da espira. E só assim você descobre o sentido da corrente. Bora lá? Galerinha, a gente já gabaritou a letra E, porque eu disse para vocês que a corrente elétrica ela pode existir quando eu tenho aproximação e afastamento. É isso? Porém, o que eu quero saber? Eu quero um extra. Eu quero saber qual é o sentido dessa corrente, se é horário ou anti-horário. Como é que a gente faz essa determinação? Eu observo o campo magnético do ímã. O ímã está se aproximando e o polo dele que se aproxima da espira é o polo norte. Norte vai produzir no ímã um campo magnético de saída. Esse aqui é o campo magnético externo, BE. Quando eu aproximo, olha só, quando eu aproximo um polo da espira, na espira eu acabo criando um polo no mesmo que o do ímã. Então, na espira, eu também vou criar um polo norte e o campo lá na espira também será de saída. Toda vez que eu aproximo, jovens, eu crio um campo de mesmo polo e sentido oposto, né? Lembra que o campo ele é oposto. Esse campo aqui vermelhinho é o BI, campo interno da espira. Bom, galerinha, quando eu identifico que esse campo na espira é um campo de saída, que é um campo que cria uma polaridade norte na espira, eu vou usar a regrinha da mão direita para identificar qual o sentido da corrente elétrica. Então, se você tem dificuldade de olhar a espira assim de lado, eu vou colocar ela aqui frontalmente, olha só. Desenho aqui esse anel frontalmente. E no centro da espira, eu vou desenhar o símbolozinho de campo magnético de saída, né? Símbolozinho é o quê, professor? É um círculo com um pontinho no centro. Está indicando que está saindo. Para melhorar, você desenha uma seta. Se você quiser desenhar uma seta saindo, olha ela saindo aqui. Professor, e agora? O que eu faço? Vamos lá. Corrente elétrica, na regrinha da mão direita, identifico através do polegar. Os dedos restantes, eu identifico o campo magnético. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, jovens? Eu vou identificar que o campo é de saída e a minha corrente ela será no sentido anti-horário, né? Jovem, pode abrir a câmera aqui para mim? Pode abrir a nossa câmera? Olha só, meus queridos. Se a gente representar esse campo magnético, eu vou observar, passar bem para cá para melhorar. Eu vou observar, galerinha, que a minha mão, olha só,
Ela tem que estar saindo da tela, né? Se ela sai da tela, professor, é porque o campo magnético, que é representado pelos dedos do indicador ao mindinho, eles estão saindo da tela, assim como o campo. O que resta para mim? O polegar, indicar a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela vai subir a espira. Quando ela sobe a espira, ela vai subir num sentido anti-horário. Então, a minha corrente elétrica aí, ela está no sentido anti-horário. Beleza? Pode fechar a telinha, jovem. Obrigado. Então, você vai observar sempre que, quando o campo é de saída, ele produz uma corrente no sentido anti-horário. Quando o campo é de entrada, ele vai produzir um campo de entrada com corrente no sentido horário. Tá bom? Já vai anotando aí. Beleza? Campo de entrada, corrente horária. Campo de saída, corrente anti-horária. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha. Galerinha de Canavieira, a Érica, pelo YouTube, também acertaram essa questão 6. Vamos para a questão 7. Sétima questão diz o seguinte: a corrente elétrica induzida em um espira será. E aí, meus queridos? O que vocês acham? Ela é nula quando o fluxo for constante? Estou perguntando da corrente, né? Então, a corrente ela será zero quando o campo magnético que atravessa a espira for constante? Ela é inversamente proporcional à variação do fluxo, ou seja, a quantidade de campo magnético que atravessa a corrente é inversamente proporcional. Quanto maior o campo, menos corrente eu tenho. Letra C. Ela sempre está no mesmo sentido do campo magnético. Letra D de dado. Quanto maior for a resistência, maior será a corrente. E letra E. Sempre é a mesma para qualquer valor de resistência elétrica. E aí, galerinha? Canto do Buriti acha que é letra B de bola. O que nós podemos marcar aqui? Olha só o nosso gabarito. Letra A. Eu falei isso agora há pouco, na sexta questão. Eu disse para vocês, lá na sexta questão, olha só, que ela só não é nula na sexta questão porque o ímã que produz o campo magnético está em movimento. Lembra que eu representei para vocês a setinha aqui, que indica a aproximação do ímã? Porém, quando o ímã está em repouso, o que acontece, professor? O campo magnético ele sempre é o mesmo. A quantidade de linhas que entram na espira sempre são as mesmas. Não aumenta nem diminui. Quando é que aumenta, professor? Quando eu aproximo o ímã da espira. Quando é que diminui, professor? Quando eu afasto o ímã da espira. Então, quando eu mantenho o ímã em repouso, eu vou sempre manter o campo magnético constante e, mantendo o campo magnético constante, eu não vou ter produção de corrente elétrica. Só tenho produção de corrente elétrica, anote,
Quando acontece o quê, professor? Quando há variação de fluxo, ou seja, de campo magnético. A quantidade de campo está variando, tá bom? Beleza? Emerson, muito bom dia, Emerson. Prazer tê-lo aqui com a gente na nossa aula. De onde está falando, Emerson? Qual é o município, qual é a escola que você está matriculado? Diga aí, coloque aí no chat. João de Deus. Muito bem, está falando aqui do Piauí mesmo, né, Emerson? Inhuma. Grande abraço aí para a galerinha de Inhuma, tá? Participando da nossa aula. Principalmente ao Emerson. Emerson Lima está aí conectado pelo YouTube, participando da nossa aula. Seja muito bem-vindo, jovem. Então, meus queridos, gabarito da 7ª questão é letra A. É isso? Vamos para a 8ª questão, jovens. 8ª questão pede para que a gente marque a alternativa correta. Aula de física, viu, jovem? Aula de física, viu, Emerson? Tá chegando agora, né, meu querido? Então, você está conectado na aula da 3ª série de física. Tá bom? Emerson, vamos lá. 8ª questão. Quero a alternativa correta a respeito da lei de Lenz. Lembra que a lei de Lenz, ela fala sobre a corrente elétrica, né? Através da lei de Lenz, eu consigo identificar o sentido da corrente durante uma aproximação, durante um afastamento de um ímã. Lei de Faraday, ela fala sobre a variação do fluxo produzindo DDP. Então, letra A. A lei de Lenz, ela é determinada pela variação do fluxo em função do tempo? Não, essa daqui seria Faraday, né? Letra B. Pela lei de Lenz, pode-se determinar a força eletromotriz? Não. Seria pela lei de Faraday, né? Então, está errado. Letra C. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em um circuito é tal que sempre gera um campo magnético no mesmo sentido. Professor, eu lembro que o senhor falou que era no sentido oposto, não era isso? Exatamente, então não é a letra C. Letra D. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida sempre gera um campo magnético oposto, né? Olha só. Então, aqui, eu sempre vou gerar um campo magnético oposto ao campo do ímã, que é um campo variável. Ele aproxima, aumentando o seu valor, ou ele se afasta, diminuindo o seu valor. Então, essa é a mais correta, não é não? Olha aí, nosso gabarito aparecendo. Letra D de dado. E letra E, ele diz que a lei de Lenz é o motivo para o sinal positivo
da lei de Faraday. O sinal não é positivo, tá, jovens? O sinal é negativo. Perfeito, galerinha. Galerinha de Eliseu Martins. Até aqui, tranquilo. Galerinha de Canto do Buriti, Colônia do Gurgueia, Canavieira. Canto do Buriti acertou a questão. Parabéns. Letra D de dado. Colocaram aí o gabarito correto. Foram os primeiros. Muito bem. Galerinha, próxima questãozinha. Questãozinha 9. Nona questão. Ela diz assim. O ímã tem seu polo sul magnético virado em direção a uma espira condutora. Quando essa espira passa a afastar-se. Então, se a gente imaginar a situação, eu tenho aqui um ímã com o sul do lado de uma espira. Porém, o que acontece? Eu vou afastar essa espira. Então, o movimento acontece da espira e não do ímã. Em relação à situação descrita, assinale o que for correto. Bora lá. O ímã será atraído pela espira? É a primeira situação, né? A situação número 1, o ímã será atraído. Vamos lá. Para a gente saber se ocorre atração ou repulsão, eu preciso identificar qual polo que se cria na espira. Então, vamos lá, jovens. Como eu tenho um afastamento da espira, vou representar aqui novamente a setinha, eu vou observar que o ímã ele vai ter um campo de entrada nele ímã. Por quê, professor? Porque o campo produzido pelo ímã é um campo produzido pelo polo sul. E o polo sul sempre é um polo que produz campos de entrada. Então, esse azulzinho aqui é o campo externo à espira. Galerinha, o que vai acontecer? Como eu tenho o afastamento da espira, nessa espira, para manter a conservação de energia, para que a energia ela se mantenha conservada, eu tenho que criar um campo no mesmo sentido ao campo criado pelo ímã. Então, o campo criado na espira será um campo no mesmo sentido do campo criado no ímã, para manter o equilíbrio energético. Ora, se a espira está se afastando, então, para manter a mesma energia que eu tinha quando os dois estavam próximos, eu tenho que criar um campo no mesmo sentido. Quando a espira ou o ímã estão se aproximando, para manter um campo com a mesma energia que tinha quando eles estavam longe, aí eu crio um campo no sentido oposto. Então, durante o afastamento, o campo interno tem que ser no mesmo sentido do campo externo. Durante a aproximação, o campo interno tem que ter sentido oposto. Tá? Então, galerinha, se a gente analisar o campo magnético criado na espira,
é um campo que está saindo dela e indo em direção ao ímã. Perfeito? Então, como eu tenho um campo que está saindo da espira, só pode ser um campo de polaridade o quê? Norte. Todo campo de saída, a polaridade é norte. Todo campo de entrada é criado por uma polaridade sul. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: o ímã será atraído pela espira durante o afastamento? Está correto. Por quê? Porque o ímã, o polo voltado para a espira, é o polo sul. Como a espira está se afastando, ela produz nela um polo norte. Norte e sul se atraem. Afirmativa 2. O ímã será repelido pela espira? E aí? O ímã será repelido pela espira? Essa daqui é verdade ou falso, jovens? Eu estou tendo aproximação. Beleza? Depois que eu produzo essa aproximação, eu vou ter uma repulsão. Primeiro, devido ao afastamento, eu vou criar uma aproximação desses dois materiais. Porém, quando eles se aproximam até certo ponto, eu vou criar um afastamento. Tá? Eu vou criar um afastamento. E assim, jovens, nós podemos dizer que, no caso do afastamento, eu crio uma atração, já que os polos são opostos. Tá? Mas quando eles se aproximam de novo, a polaridade muda. Por quê, professor? Porque lembra que eu tenho que ter igualdade de energia no caso do afastamento e no caso da aproximação. Tenho que ter igualdade de energia. Mas, olha só, eu estou tendo afastamento e não aproximação. No afastamento, para manter a energia que eu tinha quando eles estavam próximos, eu tenho que atrair. Não foi o que a gente marcou na primeira afirmativa como correta? Então, a segunda, na verdade, estará falsa. Ela só é verdadeira quando eu tenho a aproximação dos dois. Lembra? Quando eu tenho a aproximação dos dois, para manter o equilíbrio que eu tinha antes, eu tenho que produzir uma repulsão. Quando eu tenho um afastamento dos dois, para manter o equilíbrio que eu tinha antes, eu produzo uma atração. Mas como eles estão se afastando, eu acabo produzindo uma atração. Eu mostrei na imagem. Eu desenhei a imagem para vocês. Né? Então, a 2 ela é falsa. 3. A corrente elétrica formada na espira terá sentido horário. Galerinha, faz a regrinha da mão direita aí. Faz a regrinha da mão direita. Como é que a gente faz a regrinha da mão direita? Corrente elétrica segue a corrente. Perdão, polegar segue a corrente.
e os outros dedos seguem o campo magnético. Não é isso? Então, se a gente olhar aqui para a imagem, abre para mim a telinha de novo, por favor. Se a gente observar a imagem aqui, jovens, o que eu vou observar? Eu vou analisar que o campo ele é de saída, né? Olha só. O campo está saindo da espira. Então, olha para onde o meu dedo está indo. O meu dedo está subindo a espira. Ele vai subir a espira num sentido anti-horário, contrário ao movimento do ponteiro dos relógios. Então, toda vez que o campo é de saída, eu vou produzir uma corrente anti-horária. Toda vez que o campo é de entrada, aí eu vou produzir uma corrente no sentido horário. Tá? A gente tinha feito até agora há pouco, na sexta questão, algo bem parecido a isso, né? Então, a afirmativa 3, ela está errada. E vamos para a última afirmativa. Não é possível sabermos o sentido da corrente elétrica, uma vez que não sabemos em qual lado a espira se encontra, se ela está à direita ou à esquerda do ímã. Tá? Essa afirmativa ela pode ser considerada correta? Pode. Porque eu deduzi, olha só, coloquei uma situação aqui, que a espira está à direita do ímã. Porém, a espira pode estar à esquerda. O professor vai alterar a questão do sentido da direção da corrente? Pode alterar. Tá? Pode alterar. Esse lado esquerdo ou direito é importante. Então, a última afirmativa é verdadeira. E aí a gente marca 1 e 4. Tá? Só ia sobrar essa alternativa. Por quê? A 2 ela está errada. A gente já verificou. Porque a 2 só seria verdade se fosse aproximação. Eu só teria o ímã sendo repelido pela espira se fosse aproximação. Porque na aproximação eu produzo mesmo polo. No afastamento eu produzo polos opostos. E 3, ela está errada por quê? Porque se eu tenho um campo magnético de saída, ele vai produzir um polo norte na espira. E toda vez que o campo é de saída, o sentido da corrente é anti-horário. Então, só ia sobrar para a gente a letra C mesmo. Tá? Gabarito letra C na tela para vocês. Tá bom? 10ª questão, vamos lá. Camila Silva. 10ª questão diz o seguinte: o polo norte de um ímã aproxima-se. Olha só, agora eu tenho a aproximação, viu, Camila? Eu tenho a aproximação. Então, já vamos logo tentar desenhar aqui qual é o campo magnético produzido na espira. Opa, olha só. A Érica já está dando aqui a dica. Professor, se está aproximando, eu vou criar o quê na aproximação? Um polo no sentido oposto. O polo produz um campo no sentido oposto. Perfeito? Aproximação, campo oposto. Afastamento, campo no mesmo sentido. Foi o que a gente viu agora há pouco, né? Voltar aqui, ó. Afastamento, campo, mesmo
sentido. Perfeito? Vamos lá. Como é a aproximação, o campo tem que estar no sentido oposto. Então, se você observar, as linhas do ímã estão saindo dele e entrando na espira. Então, as linhas da espira vão ter que sair dela, entrando no ímã. Nesse sentido oposto, então é lado oposto. Se o do ímã está para baixo, o da espira tem que estar para cima. Esse vermelhinho aqui é o campo interno. Então, é ele que a gente vai analisar agora. Tá? Campo de saída, né? Se o campo é de saída, qual é a polaridade que eu crio? Polaridade é norte. Polaridade é norte. Então já vai sabendo essas informações. O campo é de saída, polaridade é norte. Professor, se eu fosse analisar qual o sentido da corrente elétrica, bora lá para ele. Jovem, abre a câmera de novo para mim. Bora lá. Campo de saída, né? Ele está saindo para onde, professor? De baixo para cima. Então, regrinha da mão direita, os dedos do indicador ao mindinho indicam o campo magnético. O dedo restante, que é o polegar, indica a corrente. Então, a corrente ela se orienta para lá. Ó. Dando uma volta, ela vai girar no sentido anti-horário. Tá? Então, meus queridos, se a gente analisasse o sentido da corrente, a gente ia ver que o sentido era anti-horário. Pode fechar a telinha para mim. Então, a minha corrente ela vai dar essa volta aqui. Se você perceber, ela está girando no sentido anti-horário, né? Contra o ponteiro dos relógios. Aí, Érica, como está tendo a aproximação, a polaridade tem que ser a mesma, viu? A aproximação, lembra, polaridade é a mesma. Anote aí, a aproximação aí tu coloca igual polaridade o campo agora sentido oposto. Aproximação, tá? Professor, e no afastamento? Afastamento. No afastamento, jovens, polaridade diferente, que é para que eles possam se atrair depois. E campo magnético igual sentido. Beleza? Então, enquanto na aproximação eu tenho o campo magnético no sentido diferente, no afastamento o campo magnético tem sentido igual. Exatamente, para se repelir. Tá? Considerando apenas as interações de caráter eletromagnético entre o ímã e a espira. É correto afirmar que haverá, jovens, o que vai haver nesse caso? Eu terei uma atração entre eles, bora lá.
Como eu aproximei o ímã da espira, será que vai gerar atração, professor? Não. Porque durante a aproximação, a polaridade é a mesma. Então vai gerar um afastamento, uma repulsão. Tá bom? Então letra A está errado. Letra B, repulsão. Repulsão. Ficamos com ela guardadinha aí. Porque ele falou que gerava uma repulsão. Letra A disse que era atração, por isso que ela está errada. Letra C disse que era atração também. Então você nem leu o resto. Letra E também falou que era atração. Você também nem leu o resto. Ficamos entre B, que disse que era repulsão, e D, que também disse que era repulsão. Letra B diz assim: é repulsão e entre eles será gerada uma corrente induzida no sentido horário. Opa, já errou. Porque a gente disse que a corrente era no sentido anti-horário. Certo? E letra D, entre eles será ocasionada uma repulsão e uma corrente no sentido anti-horário para um observador que esteja acima do plano da espira. Aí é essa questão que a gente tem que analisar. O referencial. Né? Se eu estou vendo a espira de cima, imagina aí você vendo aqui o anel de cima. Pode abrir a telinha para mim? Então imagina você vendo aqui o anel, né? A espira de cima. O ímã está se aproximando. O ímã está se aproximando. Então o campo magnético, jovens, será para cima. Olha só. Será para cima. Como o campo magnético é para cima, devido à aproximação do lado norte do ímã, eu vou produzir a corrente, ó, no sentido anti-horário. Tá? Então, mesmo olhando de cima, a corrente elétrica permanece no sentido anti-horário. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha do observador. Tá? Independente da sua observação, a corrente vai permanecer no mesmo sentido. Perfeito, galerinha. Show de bola. Bacana até aqui. Quero saber se ficou alguma dúvida na análise dessa questão. Perfeito, né? Vou prosseguir, galerinha, para a gente finalizar a nossa aula com alguns resuminhos, tá? Temos aí cerca de 13 minutos, 12 minutos. Aí eu quero relembrar para vocês alguns tópicos importantes que a gente tem que falar de magnetismo, tá? Então aqui, galerinha, a gente vai relembrar um pouquinho sobre ímãs naturais e ímãs artificiais, tá? Bom, aqui eu vou citar algumas características que vão fazer a gente ter ímãs naturais e características para relembrar dos ímãs artificiais. Perfeito? Nos ímãs naturais, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar que esses ímãs, eles são criados pela natureza. Então, eles são encontrados na natureza. Beleza? Além disso, eles são ímãs
permanentes. Eles são ímãs permanentes, tá? Aí é que está, Érica. Os ímãs naturais, eles são ímãs permanentes e não transitórios. Por quê? Porque o magnetismo produzido por eles é um magnetismo que já nasce com eles. Então, por isso que eles são ímãs permanentes. Eles não vão perdendo o magnetismo com o passar dos tempos. Tá bom? E esses ímãs, normalmente, eles são ímãs que são compostos por ferro, pela liga metálica de ferro, níquel e cobalto. Perfeito. Já, Érica, galerinha de Canto do Buriti, Baixa Grande do Ribeiro, os ímãs artificiais são ímãs criados. Tá? Não são ímãs encontrados na natureza. Normalmente, eles são ímãs temporários. São ímãs que não mantêm o seu magnetismo. Tá? E, para finalizar, a última característica, a sua composição normalmente feita de bromo. Tá? Eles são normalmente compostos por bromo. Quando é artificial, a duração do magnetismo depende do material. A questão do magnetismo ser um magnetismo de alta duração ou de baixa duração vai depender do processo. Tá? Vai depender do processo. Por exemplo, se eu tenho um ímã artificial, um eletroímã, é um ímã que liga e desliga. Tá? Então, a duração do magnetismo vai durar enquanto ele estiver ligado na tomada. São os ímãs de portos, de ferro velhos. Tá? Porém, existem ímãs que são ímãs artificiais, como, por exemplo, um prego, que está ligado ao ímã permanente. Enquanto o prego estiver ligado ao ímã permanente, ele atrai outros materiais. Agora, se ele for desconectado do ímã permanente, aquele prego volta a ser um prego normal. Ele não vai atrair materiais ferromagnéticos. Tá bom? Então, a duração não vai depender do material, vai depender do processo de imantação. Por exemplo, os ímãs. Então, precisa de uma fonte, essa é a diferença? Exatamente. Exatamente. Porque eu preciso de um ímã permanente, criando esse ímã artificial temporário. Tá bom? Então, preciso de uma fonte. É necessário uma fonte, sim. Perfeito? A diferença vai ser o processo de imantação. Vai ser o processo que gera esse ímã. Porque você tem o eletroímã, que é o ímã elétrico, é um processo de eletrização. Através da eletricidade, você criar um ímã. Um outro processo é o contato, aquela questão do prego que eu falei, né?
o prego, quando ele entra em contato com o ímã permanente, ele se torna um ímã também, então ele consegue atrair outros pregos. E tem o processo do atrito. Quando eu atrito, por exemplo, uma agulha com um ímã, aquela agulha ela vai se afastar do ímã, mas por alguns minutos ali, por algumas horas, ela mantém o seu magnetismo. Mas depois ela vai perdendo essa força magnética com o tempo. Tá? Então vai depender da fonte e do processo que você está criando esse ímã. Bom, propriedades dos ímãs é outro tema que a gente tem que lembrar. Propriedade dos polos magnéticos. Um ímã, ele sempre vai possuir dois polos. Tá? Ele sempre vai possuir dois polos. Quais são esses polos, professor? Um polo vai ser norte e outro polo será sul. Não existe ímã só com um polo. Tá bom? A propriedade dos polos magnéticos diz que os ímãs sempre terão dois polos. E eles são norte e sul. Atração e repulsão. Propriedade da atração e repulsão. A gente tem que lembrar que eu tenho atração de polos diferentes e repulsão de polos iguais. Então, vou colocar aqui 3 ímãs. Norte, sul. Norte, sul. E sul, norte. Olha aí, tem esses 3 ímãs. O que vai acontecer entre os dois primeiros? Como eu tenho norte do lado de sul, vai acontecer a atração. Tá? Como eu tenho aqui no segundo e no terceiro ímã sul e sul, vai acontecer repulsão. Certo? Então, aqui nesse primeiro caso, eu tenho atração. E no segundo caso, repulsão. Professor, e a terceira e última propriedade? A terceira e última propriedade, jovens, você tem a propriedade da inseparabilidade. Na propriedade da inseparabilidade, eu tenho aqui um ímã norte e sul. Se eu cortar esse ímã ao meio, o que acontece, professor? Eu terei 2 outros ímãs. 2 outros ímãs. O lado da esquerda não era norte e o lado da direita não era sul, pois vai permanecer essa nomenclatura dos polos. Então, eu vou permanecer com um ímã com 2 polaridades. Não existe um ímã de única polaridade. Tá? Eu vou permanecer com um ímã com norte e sul. E se eu quero atrair
esses dois pedacinhos para eles se tornarem um único só, eu consigo, professor? Consigo. Eu consigo atraí-los de forma que eles voltem a ser o ímã que os deu origem. Tá bom? Então, esses pontos, galerinha, são pontos importantíssimos que você não pode deixar de lembrar na sua provinha de física, tá? E também não pode esquecer de outros pontos também, como, por exemplo, os materiais. Ferromagnéticos, principalmente. São os materiais que facilmente são atraídos por ímãs. Beleza? Então, não esqueça desse tipo de material também. Nos encontramos numa próxima oportunidade, galerinha. Na quinta-feira estamos juntos novamente e lá nós estaremos trabalhando um pouco mais de física. Bom? Qualquer dúvida, jovens, pode entrar em contato pelas redes sociais. A gente está aqui para tirar a dúvida de vocês. E até a próxima aula, meus queridos. Tchau, tchau.